Imagine um material que pode se reparar sozinho, sem a necessidade de intervenção humana. Parece saída da ficção científica, não é? No entanto, essa ideia começou a ganhar forma no início dos anos 2000, graças ao trabalho de microbiologista holandês Henk Jonckers, da Universidade Técnica de Delft, nos Países Baixos. Seu objetivo era desenvolver um concreto inspirado na própria natureza, um material capaz de reparar seus próprios danos sem intervenção humana. Você já se perguntou como isso seria possível? Qual seria o segredo por trás desse concreto milagroso? Vamos descobrir juntos. O concreto é um material amplamente utilizado na construção civil, e sua manutenção é um desafio constante. A corrosão das armaduras é um dos principais problemas estruturais em pontes e viadutos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a American Society of Civil Engineers, ASCE, alerta regularmente para o envelhecimento da infraestrutura, com dezenas de milhares de pontes classificadas como necessitando de reparos. Uma tecnologia capaz de impedir que pequenas rachaduras evoluam para grandes danos pode aumentar significativamente a vida útil dessas estruturas. E é exatamente isso que o concreto regenerativo promete. Vamos explorar como isso funciona. A solução veio de organismos microscópicos. Jonckers e sua equipe incorporaram ao concreto bactérias do gênero Bacillus, conhecidas por sobreviverem durante décadas em estado de dormência. Junto com elas, foram adicionadas pequenas cápsulas contendo lactato de cálcio, que serve como alimento para esses micro-organismos. Enquanto o concreto permanece intacto, as bactérias ficam adormecidas. Mas quando uma rachadura permite a entrada de água da chuva ou da umidade do ambiente, elas despertam. Alimentando-se do lactato de cálcio, produzem carbonato de cálcio, exatamente o mesmo mineral encontrado no calcário e nas conchas marinhas. Esse material preenche a fissura de forma natural, vedando a passagem de água antes que a corrosão possa se espalhar. É um processo incrível, não é? As bactérias se tornam os médicos do concreto. Mas como isso funciona na prática? Em testes de laboratório e projetos experimentais, esse concreto conseguiu fechar rachaduras de até aproximadamente 0,8 mm de largura, um desempenho suficiente para impedir a infiltração em muitas aplicações estruturais. Isso é um grande avanço, considerando que o concreto é o material mais utilizado pela humanidade depois da água. Estima-se que o mundo produza cerca de 30 bilhões de toneladas de concreto por ano, consumindo aproximadamente 4 bilhões de toneladas de cimento. E é aqui que o concreto regenerativo pode fazer uma grande diferença. O problema é muito maior do que parece. A fabricação de cimento responde por cerca de 7% a 8% das emissões globais de dióxido de carbono, tornando-se uma das indústrias mais intensivas em carbono do planeta. Grande parte desse impacto ambiental vem justamente da necessidade constante de manutenção e reconstrução de estruturas deterioradas. Se um concreto puder durar muito mais tempo, menos cimento precisará ser produzido ao longo das próximas décadas, reduzindo tanto os custos quanto as emissões de carbono. Isso é um grande incentivo para investir nessa tecnologia. Além disso, a corrosão das armaduras é responsável por uma parcela significativa dos problemas estruturais em pontes e viadutos. Mas qual é o custo disso tudo? Estudos da indústria estimam que a deterioração de infraestrutura custa centenas de bilhões de dólares por ano em manutenção e substituição de estruturas ao redor do mundo. Prolongar a vida útil de pontes, túneis e edifícios por algumas décadas já representaria uma economia gigantesca para governos e empresas. E é aqui que o concreto regenerativo pode fazer uma grande diferença. Mas, como tudo na vida, há um mais. O concreto autorregenerativo custa mais do que o concreto convencional, e sua aplicação em larga escala ainda depende da redução dos custos de produção e da validação em projetos de longa duração. Mesmo assim, diversas estruturas experimentais já foram construídas para avaliar seu desempenho em condições reais. Durante milhares de anos, o concreto foi considerado um material praticamente inerte, forte, resistente, mas incapaz de reagir ao ambiente. Agora, pela primeira vez na história, engenheiros estão desenvolvendo um concreto que responde aos danos, ativa mecanismos biológicos e inicia seu próprio processo de reparo. É um grande avanço, não é? Mas ainda existem desafios a serem superados. A redução dos custos de produção e a validação em projetos de longa duração são essenciais para que o concreto regenerativo se torne uma realidade em larga escala.
E você, o que acha disso tudo? Acha que o concreto regenerativo pode ser a solução para os problemas de infraestrutura do futuro? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como esse. Agora, vamos falar sobre como outras tecnologias estão sendo desenvolvidas para melhorar a durabilidade do concreto. As bactérias não são a única estratégia em desenvolvimento. Pesquisadores também criaram concretos contendo microcápsulas de polímeros, que se rompem quando surge uma fissura, liberando um agente adesivo que endurece e sela a rachadura. Outros grupos estudam fibras inteligentes e materiais cristalinos capazes de crescer dentro das fissuras em contato com a água. No Reino Unido, pesquisadores da Universidade de Bath, da Universidade de Cambridge e da Cardiff University também investigam materiais biológicos capazes de produzir minerais que reforçam estruturas de concreto. Em paralelo, equipes no Japão, Bélgica e Estados Unidos desenvolvem tecnologias semelhantes, utilizando diferentes mecanismos de autorreparação. É incrível como a tecnologia pode ser aplicada para melhorar a durabilidade do concreto, não é? E o melhor de tudo é que essas tecnologias podem ser combinadas para criar materiais ainda mais resistentes e duráveis. Imagine um futuro onde as cidades são construídas com materiais que, assim como os organismos vivos, conseguem identificar um ferimento, iniciar a cicatrização e prolongar sua própria vida útil. É um futuro promissor, não é? E é aqui que o concreto regenerativo tem um papel importante a desempenhar. Mas como essas tecnologias podem ser aplicadas na prática? Em primeiro lugar, é importante reduzir os custos de produção do concreto regenerativo. Isso pode ser feito através da pesquisa e desenvolvimento de novos materiais e processos de produção. Além disso, é fundamental validar o desempenho do concreto regenerativo em projetos de longa duração. Isso pode ser feito através da construção de estruturas experimentais e da monitoração de seu desempenho ao longo do tempo. Outra aplicação prática é a utilização do concreto regenerativo em projetos de restauração de infraestrutura existente. Imagine ser capaz de restaurar uma ponte ou um túnel sem precisar substituir todo o concreto. Isso pode ser uma grande economia de recursos e tempo. Além disso, o concreto regenerativo pode ser utilizado em projetos de construção de novas estruturas, como edifícios e pontes. Talvez, no futuro, as cidades deixem de ser feitas apenas de concreto. Elas poderão ser construídas com materiais que, assim como os organismos vivos, conseguem identificar um ferimento, iniciar a cicatrização e prolongar sua própria vida útil. O que antes parecia impossível está se tornando uma das áreas mais promissoras da engenharia moderna. E é aqui que o concreto regenerativo tem um papel importante a desempenhar. A pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias estão em andamento, e é provável que vejamos grandes avanços nos próximos anos. Imagine um futuro onde as cidades são mais sustentáveis, mais eficientes e mais duráveis. É um futuro promissor, não é? E é aqui que o concreto regenerativo pode fazer uma grande diferença. Agora, vamos falar sobre como você pode se manter atualizado sobre as últimas novidades sobre o concreto regenerativo. Em resumo, o concreto regenerativo é uma tecnologia promissora que pode revolucionar a forma como construímos e mantemos nossas infraestruturas. Com a capacidade de se reparar sozinho, o concreto regenerativo pode reduzir significativamente os custos de manutenção e prolongar a vida útil de estruturas de concreto. Além disso, a redução dos custos de produção e a validação em projetos de longa duração são essenciais para que o concreto regenerativo se torne uma realidade em larga escala. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como esse. E se você tem alguma pergunta ou comentário, por favor, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Qual é a sua opinião sobre o concreto regenerativo? Acha que essa tecnologia pode ser a solução para os problemas de infraestrutura do futuro? Compartilhe suas ideias conosco. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.